Olá, Paulo. É com muito prazer que eu estou gravando esse vídeo. E eu fico muito feliz de contar com o seu canal. Tanto o seu canal quanto o canal do Dr. Amâncio e Carlos, afinal, que somos nós, o canal Experiências Luminosas, eu creio que vai ajudar muitas pessoas a confirmarem a realidade de suas experiências. O seu canal nos ajuda a, a fazer com que as pessoas deixem de nos ver ou ver nossos relatos como fantasia. E amplia também o entendimento do que seja a vida, do que é vida. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Sônia Jobim, minha formação é em arqueologia e sou socióloga, mestre em História do Brasil, atuo como professora da rede estadual aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E o que eu vou te relatar, tem bastante coisas aí, mas o que eu quero relatar tem relação. Eu vou contar 2 relatos e depois, se você quiser gravar a entrevista, enfim. A primeira está relacionada à minha infância, começou na infância. Que eu lembre, com 9 anos, 8, 9 anos, eu comecei a ter um sentimento de saudade. Saudade de um lugar que eu não sabia onde e de pessoas que eu também não sabia quem. Era saudade. Saudade de um lugar. Principalmente essa saudade vinha quando chovia, quando havia trovoadas e relâmpagos. Eu gostava muito. E, passados anos, essa saudade, ela foi tomando conta do meu pensamento, me acompanhou, vamos dizer assim. E quando eu tinha uns 29 anos, eu conheci a psicóloga e parapsicóloga Ida Rossi, indicada indicada então por meu chefe, onde eu trabalhava. E com a Ida Rossi eu fiz a minha primeira regressão de memória. Nessa regressão de memória, eu me vi num lugar que me parece, até hoje, é nítida essa localização. Dentro de uma montanha, como se fosse uma cratera. Tem uma construção de pedra, onde eu fui criada desde os 6 anos, sozinha, sem crianças e sem animais. Eu fui separada da minha mãe. Eu fui criada por escribas. Existia uma biblioteca, existia uma sala de tecelagem. Tinha também aonde eu dormia, que era um lugar muito simples. E tinha um jardim privativo, que eu gostava muito. Saindo dessa construção de pedra, era
a todo o vale. Tinha um caminho que dava numa fonte, onde caía um filete de água do alto da montanha, caía um filete de água e que alimentava essa fonte natural e que eu gostava de, de estar lá, de passear e ficar naquela fonte, porque não tinha muito o que fazer, era só estudar, estudar e estudar. Lembro me vem a forma dos livros que era argolas, eu não sei que material era, mas era bastante rústico, né? Esses livros. Eu lembro de lidar com o clima, o vento, a chuva, como se eles me ensinassem a lidar com esses fenômenos da natureza. Dos dois lados dessa via, dos dois lados tinham casas muito simples, feito como se fosse sapê, onde moravam as pessoas que trabalhavam na plantação, que mantinham o lugar, vamos dizer assim, como se fossem servos. Eram poucas pessoas nesse lugar, e a passagem para essa montanha tinha uma floresta, e essa floresta chegava até a montanha, e existia uma passagem, como se fosse uma fenda, por onde se entrava, e tinha esse túnel estreito, que dava então dentro dessa montanha onde eu morava. A próxima coisa que eu lembro é da minha forma, cabelos compridos, negros, um colar colorido aqui, a roupa rústica, um manto rústico, um colar colorido aqui, assim. E eu não sei o que eu fiz, mas eu fui morta com pancadas na cabeça. É o que eu lembro desse lugar e que me persegue até hoje. De alguma forma, esse lugar me marcou tanto que na regressão me veio o entendimento de que eu fiz arqueologia para tentar encontrar esse lugar. Então, esse é o primeiro relato, vamos dizer assim, que marca. O segundo relato, que é muito importante para mim e que vai ao encontro de outros relatos do seu canal, é o encontro que eu tive com a minha mãe após o falecimento dela. Eu sou muito ligada à minha mãe. Sou filha única e uns 20 anos antes do seu falecimento, em 10 de maio de 2012, eu comecei a ter muitos pesadelos, com medo dela morrer. Eu comecei a ter muito medo da morte da minha mãe. E num desses pesadelos, eu cheguei até a psicólogo e tudo, né? Num desses pesadelos, eu vi a minha mãe entrando num portão grande, de grades de ferro grandes, era noite, e minha mãe entrava por esse portão, e eu queria segui-la, e alguém
que eu não lembro de ver a face, alguém, me impedia dizendo: "Não, você não, só ela vai entrar aí, você não pode entrar". E eu desesperada vendo minha mãe entrar naquele portão, e o portão se fechando, e eu acordei, com a sensação de que eu não ia ver mais a minha mãe. Foram vários pesadelos. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, minha mãe estava bem, né, e aquela sensação passou, aquelas sensações passou. Apesar de sempre ter muito medo de perder minha mãe, né. Até que minha mãe em 2004 teve um AVC que não foi forte, ela ainda viveu 8 anos, conseguiu realizar sonhos importantes, mas em 2012, 2011, foi progredindo, ela foi tendo outras complicações até seu falecimento. E eu tinha a sensação de que eu ia morrer junto com a minha mãe, de que no dia seguinte eu também estaria morta. 6 dias, mais ou menos 6 dias depois, eu me vi numa pequena sala, era um corredor, tinha uma pequena sala, uma salinha, como se fosse uma salinha 2 por 2 talvez, bem pequena mesmo. Que eu lembre, tinha uma cadeira à direita, tinha uma pessoa do lado dela, devia estar com uma roupa branca, mas eu não vi o rosto. E eu vi, minha mãe estava sentada e eu falava, eu a vi, ela me via, eu falei: "Mãe, você está bem? Você está bem, mãe? Eu quero saber se você está bem". E ela falou que ela estava ainda um pouco cansada, mas que ela estava bem. Isso durou, acho que uns 2 minutos. Foi o tempo da minha mãe falar comigo que estava bem e logo levantaram, eu não sei se ela ficou de pé ou ainda sentada, mas levantaram ela e veio uma outra pessoa e segurou ela, cada uma segurou ela pelo braço, como a apoiando, né, e foi encaminhando ela pelo corredor. E eu fui atrás, né, e falando: "Mãe, mãe, mas eu não quero que você vá, eu preciso de você, eu não quero que você vá". E nisso ela foi se encaminhando pelo corredor e virou numa outra parte do corredor à direita, e aí eu vi que ela estava indo embora, eu falei: "Mãe, mãe, não vai embora, não vai embora". E ela olhou para mim ainda, para trás, deu um sorriso, e eu ainda fiz, quando eu fiz a menção de ir atrás dela, segurá-la, né, alguém segurou o meu braço. Nisso ela vira para outra parte do corredor e aí ela some à direita, né, entrou como se fosse uma porta, né, entrou e sumiu. E essa pessoa que eu não consigo ver tão bem, vai me puxando para trás na direção oposta. E aí eu fico com medo, eu não sei para onde essa pessoa está me levando, eu não consigo ver essa pessoa, tento me desvencilhar, e aí eu olho para, como se fosse para a direita, né, ele estava me levando para a esquerda, eu olho para a direita, e quando eu olho para a direita, eu vi o universo, o espaço, o espaço. E eu me jogo sem medo, porque eu estava com medo para não saber para onde a pessoa estava me levando, né. E eu me jogo naquele espaço, eu vi as estrelas, eu vi ali o espaço, né, e caí, literalmente, eu acordei trepidando, né, o corpo vi trepidando, assim, né, me senti até um mal-estar. Eu agradeci a Deus, né,
tive ainda algumas vezes que também, eu pude ver a minha mãe, mas eu agradeci a Deus essa visita logo após a partida dela. E eu tive essa certeza da de como a espiritualidade procede. Ela atendeu o meu pedido, e não foi só essa vez, ela atendeu o meu pedido, mas eu aprendi que há regras rígidas que não podem ser rompidas e que temos que seguir. Então, eles me deram um tempo curto, tipo, você só veio aqui para ver que sua mãe estava bem, não era para ficar ali, né? E eu tinha que aceitar isso. Eu tinha que aceitar. Isso me lembrou muito a Igreja Católica. Eu nunca tive essa visão, mas muitas pessoas falam do Deus do temor, né? O Deus da punição. Eu acho que de forma inconsciente, né? As pessoas têm essa, essa certeza, né? De como age a espiritualidade, o mundo espiritual, né? Eu tenho outros relatos, mas eu vou deixar ver se você me retorna, né, para saber. Eu estou fazendo esse relato, mas não sei muito bem como é que vai chegar a você, né? E como isso pode ser melhorado. Mas fica aqui esse relato, entre outros. Um grande abraço e sempre agradecida, né? Gratidão por você nos dar essa oportunidade. Tchau.